Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. O tema de hoje é a Grécia Antiga. Então fique aí, não saia daí que você vai aprender hoje sobre a Grécia Antiga. Bom, a Grécia Antiga, ela é conhecida, ela abrange, ou seja, a Grécia Antiga, como é conhecida? Abrange não um domínio, modelo governamental e um povo específico, mas um conjunto de comunidades que se espalhavam nas proximidades do mar Mediterrâneo. Então a Grécia Antiga, ela não é conhecida como ela não abrange um domínio, ela não abrange um modelo governamental, ela não abrange um povo específico. A Grécia Antiga, ela se assemelha a a Grécia Antiga é um conjunto de comunidades que se espalhavam nas proximidades do mar Mediterrâneo, sendo uma civilização que se estendia muito além do país hoje existente. Apesar de dispersos geograficamente, estes vários povos uniam-se através de uma cultura comum. Então, eram vários povos que se uniam através de culturas comuns, com o mesmo costume, com a mesma crença e uma mesma língua. Por tal semelhança, esses povos reconheciam-se como heleno, chamando de bárbaros os estrangeiros que não dividiam a mesma cultura, sendo esta a palavra-chave para entender a clássica civilização grega. Então, para a gente entender a civilização grega, é necessário a gente ter em mente que são os estrangeiros, que eram chamados de bárbaros, né? Os estrangeiros que não dividiam a mesma cultura com o povo grego, né? Que se espalhava ao redor do mar Mediterrâneo, né? Então esse povo que não, esse povo que é chamado de bárbaro, que são os estrangeiros, que eles não dividiam a mesma cultura, essa é a palavra-chave para a gente entender a clássica civilização grega. Bom, falando um pouco mais da Grécia Antiga, vamos falar da educação na Grécia Antiga. Era muito importante para a civilização que a cultura e o saber fossem difundidos amplamente, não sendo por acaso que a filosofia e a ciência ganharam destaque na Grécia Antiga. Grande parte da sociedade se mostrava educada. Os meninos eram ensinados desde cedo a pensar e a questionar os mistérios do mundo, e as meninas, que apesar de não terem os mesmos direitos dos homens, ainda eram ensinadas pelas mães a serem cidadãs cultas. O saber era tão importante que mesmo os soldados eram criados para usar não apenas o físico, mas também a mente. E alguns conhecimentos chegavam a se estender até mesmo a alguns escravos. E falando um pouco mais da Grécia Antiga, temos aqui a religião, a arte e a economia da Grécia Antiga. Vamos lá, começando aqui com a religião. As crenças eram de extrema importância para o povo grego, que possuía uma das mitologias mais ricas da antiguidade, com heróis e monstros guiados pela bondade ou pela fúria de seus deuses. A religião politeísta era um grande núcleo da sociedade. Então, o povo grego, eles eram politeístas, que adoram mais de um deus. Uma vez que toda a atividade era uma forma de honrar os deuses, de cuidar do solo para ser semeado, a caçar nas florestas e até mesmo ir guerrear, apesar de muitas culturas do passado apresentarem múltiplas divindades,
O panteão grego se destaca pelo fato de seus deuses serem tão falhos quanto os próprios homens, agindo de acordo com o humor e podendo abençoar aqueles que o adoravam, ou lançar uma terrível vingança sobre os que o desafiavam. Portanto, irritá-los não era uma opção. E agora, a arte da Grécia Antiga. A arte era uma das formas que os gregos tinham para agradar os deuses e honrar os seus ancestrais. Então a arte era o único meio que os gregos tinham de agradar não só os seus deuses, como também os ancestrais deles. Principalmente através da literatura e do teatro, histórias de grandes heróis, humano e divino, eram propagandas que divertiam e educavam o povo. As esculturas mostraram-se uma forma de agradar os deuses e imortalizar os semideuses. E neste ponto nota-se o cuidado que havia com a estética, pois os gregos acreditavam que um belo corpo era a representação exterior de uma boa alma. Como, mais uma vez, a religião era um ponto central da sociedade. A construção de templos era cuidadosa e a bela arquitetura influenciou e continua a influenciar até hoje. E para encerrar, eu vou falar agora da economia dos grego antigo. Cada cidade-estado grega demonstrava autonomia econômica, mas ao mesmo tempo a troca de serviço e produtos era uma forma de desenvolver o comércio e as amizades entre os povos. O aumento das redes comerciais entre os povos também gerou aumento do trabalho escravo, desenvolvimento marítimo e o uso das moedas. Então é isso, pessoal. Vou dar uma resumida, tá, gente? Os gregos, a Grécia Antiga, ela não abrange um domínio, né? Que nem eu tinha falado no começo. Ela não abrange um modelo governamental, ela não abrange um povo específico, e sim um conjunto de comunidades que se espalhavam nas proximidades do mar Mediterrâneo. Então é isso que a gente tem que ter em mente, tá? Que a Grécia Antiga, ela não se baseia em um povo, não se destina a um povo, e sim a uma comunidade que se espalhavam nas proximidades do mar Mediterrâneo, sendo uma civilização que se estendia muito mais além do país que a gente conhece hoje. Aí vai falar aqui dos bárbaros, né, que eram os estrangeiros que não dividiam a mesma cultura, tá, gente? Não dividiam a mesma cultura. Os estrangeiros que não dividiam a mesma cultura com as comunidades que se espalhavam ao redor do Mediterrâneo. Esses povos aí que não dividiam a cultura era chamado de bárbaros. E é a palavra-chave, né, para a gente entender a civilização grega. Bom, aí vai falar da educação, né, que a educação era muito importante para a civilização grega. O quê? A cultura e o saber. Era muito importante para a civilização grega. E vai falar, aí a gente já vamos partir para a religião, que as crenças eram de extrema importância para os gregos. Temos mais, eles adoravam a mais de um deus, tá, gente? Eles eram politeístas. A arte para os gregos era a única forma de agradar os deuses e honrar os seus ancestrais. Não tinha outra maneira, somente a arte. E a economia, que a cidade-estado grega, ela demonstrava autonomia econômica, mas ao mesmo tempo a troca de serviço.
e produtos era uma forma de desenvolver o comércio e as amizades entre os povos. Então, a única forma que os gregos antigos tinha de desenvolver o comércio e as amizades entre os povos era os produtos, né, que eles vendiam ali, né? Havia uma troca de serviço, né? Havia uma troca de serviço, havia muito comércio na Grécia Antiga. O aumento das redes comerciais entre os povos também gerou o aumento do trabalho escravo. Por quê? O aumento das redes comerciais, conforme tinha mais comércio, mais trabalho. Quanto mais comércio, mais trabalho. Então, conforme houve o aumento das redes comerciais, também houve o aumento do trabalho escravo, desenvolvimento marítimo e o uso das moedas. Tá, gente? Então, esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal e até amanhã. Tchau!